Olá, está a ouvir o podcast Europlus. O meu nome é Artur Mariano e eu sou o vosso host neste podcast. Neste podcast falamos sobre investimento imobiliário e todos os assuntos relacionados com este. Bem-vindos a mais um episódio. Olá e bem-vindos a mais um podcast. Hoje é um podcast presencial. Tenho aqui uma convidada especial, porque já cá tivemos, é especial para vários, todos os convidados são especiais, mas esta convidada é especialmente especial, passa a redundância, porque já cá tivemos ministros no nosso podcast, mas sempre ex-ministros, e desta vez temos uma ministra em funções, e agora ia dizer ainda em funções, mas Em exercício. E portanto não quis deixar de aproveitar esta oportunidade que tivemos para falarmos aqui um bocadinho daquilo que eu acho que possa ser a correção económica que vamos enfrentar. E confrontar de facto com os dados que temos sobre desemprego, sobre trabalho e tudo mais. Naturalmente a convidada é Ana Mendes Godinho, nascida em Lisboa em 1972, é secretária de Estado de Turismo, salvo erro. Fui secretária de Estado do Turismo. Exatamente, e atual Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social no Governo. Muito obrigado pela disponibilidade. Muito obrigada, Artur, pelo convite e pelo desafio. Exatamente, será um desafio, já foi um bocadinho aberto. Vamos aqui fazer uma entrevista, debate, como eu costumo dizer. O nosso podcast é um bocadinho assim. Mas mesmo muito obrigado por aceitar este desafio. Portanto, eu tenho aqui vários papéis, às vezes como empresário, outras vezes como investidor imobiliário. Vários chapéus. Vários chapéus, aliás. Era isso que eu queria dizer, obrigado. E aqui estarei na condição de analista. Portanto, tenho-me dedicado nos últimos anos à análise da economia, do mercado imobiliário, de perceber por onde é que as coisas vão. Assim os nossos clientes também me exigem. E de facto nos últimos tempos tenho aqui uma posição muito concreta sobre aquilo que eu acho que pode acontecer, sobre as preocupações que tenho na economia nacional. E queria dar algum contexto. Neste momento a nossa dívida pública está nos 135%, dado muito recente do Banco de Portugal. A dívida dos particulares está novamente perto dos 100%, tinha havido um progresso interessante do produto, naturalmente, e das SNFs, das sociedades não financeiras, está em 93%, sendo que durante a pandemia cresceu bastante e também era expectável. Atingimos o máximo histórico de transação de imobiliário com recurso a crédito em Portugal, de sempre. E eu acho que aquilo que é normal na economia e no imobiliário, que são as correções periódicas que vão havendo, desta vez tenho uma crença que vai acontecer por fatores macroeconómicos, mais do que propriamente por bolha imobiliária, por sobrevalorização imobiliária e tudo mais. Acho que vai acontecer por uma correção macroeconómica, e daí também o meu interesse em ter lá aqui discutirmos estas questões. Temos dados, indicadores, diria, menos maus, ou bons até, mas que vêm com alguns senãos, e alguns aqui diretamente das suas pastas. Portanto, os NPLs da banca reduziram de 4.9 para 4.3, muito interessante, mas eu acho que em grande parte as razões foram as linhas Covid que permitiram às empresas, e depois falamos um bocadinho de refinanciarem-se, e se calhar algumas estavam já em situação de default e com estas linhas conseguiram ficar pelo menos no papel cumpridoras. E temos aqui um desemprego muito interessante, uma taxa de desemprego 6.1, segundo o que eu vi já no último trimestre, não é? Aquilo que eu acho, este senão, portanto estes indicadores menos maus vêm com algum senão, aquilo que eu acho é que de facto as qualificações, e aliás estávamos a falar disso em off, estão cada vez mais escassas, porque me dá a ideia que as pessoas que têm saído do país, imigrado com E, têm mais qualificações do que aquelas que têm imigrado com I, não é? Embora, pronto, a taxa de desemprego de facto neste momento é 6.1, provavelmente Espanha envergonha-se quando nos ouve falar disto, e de facto houve uma descida muito grande da taxa de desemprego desde que este Executivo tomou posse. Portanto, este é o contexto. Primeiro ponto que eu queria aqui falar consigo. Eu acho que isto, um bocadinho já trazendo aqui a minha teoria daquilo que eu acho que possa ser a correção do mercado imobiliário. Acho que Portugal, é assim que eu vejo a coisa, acho que Portugal tem hoje um desafio muito, muito grande, ou pelo menos uma decisão a tomar muito importante. Ou nós nos afirmamos como um país de salários mínimos e médios muito baixos e depois somos competitivos dessa maneira, ou então temos que dizer que temos que o subir, especialmente o salário médio, não é? E na minha opinião, e agora se calhar vão aqui ficar claras algumas diferenças entre nós, a subida dos salários vem com o aumento da produção e do crescimento económico sempre. Eu não acredito muito na subida dos salários, especialmente do médio, por decreto.
A baixa de impostos também, na minha opinião, leva quase sempre ao crescimento económico, na maior parte das vezes bastante acentuado, e portanto a pergunta neste sentido é: não fazia sentido neste momento baixar os impostos generalizadamente para as empresas em Portugal? Antes de mais, obrigada aqui pelo desafio, por este repto de estarmos nesta discussão e por ser exatamente também aqui a partir da Guarda que estamos a mostrar que é evidente hoje em dia que da Guarda se está no mundo. Eu acho que esse é o primeiro ponto que eu queria aqui também dar os parabéns pela capacidade de estar aqui a desconstruir fatalidades e a mostrar que é mesmo possível. Está aqui com massa crítica, com gente empreendedora. Deve aqui só eles, não é a mim. Mas é fantástico, criou aqui uma equipa de gente jovem, acho que mostra mesmo que é mesmo possível. Às vezes quando se diz que não é possível, acho que é evidente isso e todos dou os parabéns, porque às vezes é teórico, não é a pessoa dizer que é possível, outra coisa é com casos práticos dizer que está a resultar. Aliás, tem sido para mim evidente a quantidade de situações que eu tenho visto de gente empreendedora que está aqui a desenvolver novos negócios, novos centros também de reflexão, de decisão e também de empresas que estão a olhar para aqui, quando eu digo para aqui, naturalmente pode estar da Guarda pelos interesses próprios que comungamos, mas também para o interior como novos sítios de desenvolvimento. Isto poderá depois ter a ver com a conversa que poderemos ter mais à frente, certo. Mas também aqui para elogiar pelo facto de ser resistente, resiliente, corajoso, mas ao mesmo tempo eu acho que aqui é mostrar que é mesmo possível. Indo ao encontro da pergunta que me fez, direta, sobre se devíamos ou não estar a fazer uma baixa massiva de impostos sobre as empresas. Acho que era essa exatamente a pergunta concreta que me fez. Como sabe, se olhássemos para aquela que era a nossa ambição há 2 anos, antes da pandemia, nomeadamente quando este governo iniciou, isto era um governo desenhado para 4 anos, tínhamos como grande preocupação e prioridade termos, em sede de concertação social, um grande acordo com patrões, com sindicatos, com o governo, naturalmente, com o objetivo de ser um acordo transversal com matérias relativas à produtividade, à competitividade e aos salários. Este era o nosso objetivo. Certo. Salários, mais do que salários, rendimentos, não é? Olhando não só para os rendimentos de salário, mas rendimentos no seu todo das famílias. Até porque estava clara a crença de, aumentando os salários ou os rendimentos, vai também aumentar o rendimento disponível e aconteceu. E de facto aconteceu. E o efeito transversal também da economia, certo. Não é? E portanto, a reflexão na economia. Exatamente. E de facto aconteceu. Isso não é... Não, mas o que eu queria só dizer-lhe é, basicamente, quando esta legislatura iniciou, este governo começou funções há 2 anos, o nosso grande objetivo era mesmo esse. Tínhamos ultrapassado, acho que de uma forma até inesperada, depois de uma troika, tínhamos conseguido ter aqui uma evolução muito positiva da economia, também da evolução do emprego. Portanto, basta lembrarmos que nos últimos anos nós tivemos a diminuição da taxa de desemprego, toda a gente sabe, não é? Nós em 2015 tínhamos a taxa de desemprego de cerca de 12%, 12,4%, neste momento estamos com metade dessa taxa de desemprego, mas além de termos metade da taxa de desemprego, também com uma capacidade de aumento do número de pessoas a trabalhar, neste momento mais cerca de 700 mil pessoas a entrarem no mercado de trabalho. Portanto, não é só baixar a taxa de desemprego, é novas pessoas a entrarem no mercado de trabalho nos últimos anos. E estávamos com uma perspectiva, essencialmente, uma aposta muito grande de conseguirmos ter aqui medidas transversais para aumentar a produtividade, que é condição também para conseguirmos que os salários também aumentem. Esse era o nosso objetivo no início de 2019. A verdade é que levámos com a pandemia em cima, acho que ninguém estava à espera, e que também nos desmobilizou no sentido das prioridades, não é? Desmobilizar tivemos que realinhar as prioridades. E fosse qual fosse o governo e o partido e a ideologia, seria sempre afetado pela pandemia. Mas tivemos que reorientar estas prioridades. O que é que deu? Que tivéssemos que, de alguma forma, abandonar este acordo, esta negociação deste acordo sobre competitividade, produtividade e rendimentos. Dito isto, era também no contexto deste acordo que era a nossa ambição também de encontrarmos aqui formas de diferenciação e de encontrar mecanismos ou medidas para, por um lado, apoiar as empresas, tendo como contrapartida a valorização dos salários, como também uma condição de sobrevivência do país. Pelo menos aquilo que eu acredito é que é mesmo uma condição para conseguirmos reter
talento em Portugal. Ou conseguimos, de facto, ter a capacidade de valorizar os nossos jovens no mercado de trabalho, valorizar esta geração mais qualificada, como há pouco dizia de sempre, em Portugal, ou estamos condenados. E essa é a discussão que eu acho que temos que ter. Nós queremos um país baseado em salários baixos, ou uma competitividade por salários baixos, como era, sabemos, a defesa do governo entre 2011 e 2015, de uma aposta até que se considerava na altura que era salutar ter uma taxa de desemprego mais alta, porque isso também geraria mais competição nos salários e baixaria por pressão os salários, diminuindo aí também os custos de produção e aumentando as margens e aumentando a nossa competitividade e a nossa capacidade de colocação nos nossos produtos no estrangeiro. É uma teoria também legítima, não é? É uma teoria legítima em que eu não acredito, não acredito, que acho que mostrou os seus resultados. Acho que mostrou os seus resultados. Essa era a teoria entre 2011 e 2015, nomeadamente com, não só teoria, mas com prática, na altura com o congelamento do salário mínimo, precisamente para conter os salários como receita de conseguirmos ser mais competitivos e de colocação dos nossos produtos, nomeadamente em termos do mercado externo. E era esse o contexto que eu queria procurar fazer. Aquilo que foi feito entre 2015 e 2019 foi também uma aposta no aumento do salário mínimo. Como disse há pouco, o salário mínimo é aquele que se pode decretar por decreto. Os outros salários não se conseguem decretar através de um decreto do governo, mas essa foi uma aposta muito clara, também com esta convicção de que o próprio aumento do salário mínimo seria uma condição crítica também para mobilizar a economia, até pela margem, como sabemos. Quem ganha o salário mínimo tem uma propensão marginal para o consumo muito maior com os aumentos que tem, porque certo. Não é para aforrar, certamente, é para consumir. Certo. E, portanto, a aposta que fizemos foi muito no aumento do salário mínimo, por uma recuperação também de rendimento e de combate à pobreza. É crítico, que basta pensarmos que nós tínhamos o salário mínimo em 505 euros em 2015. Pois, era muito baixo. É baixíssimo, é uma coisa, diria que é mesmo inaceitável do ponto de vista social. Sim. Dito isto, aquilo que acredito, e acho que deve ser o caminho que temos que percorrer, respondendo à pergunta fiscal, é mais uma vez, retomarmos estas negociações em sede de concertação social para voltarmos a ter a capacidade de chegar a um acordo global sobre competitividade, produtividade e rendimentos. Acordo global sem tabus. O que é que quer dizer sem tabus? É todos fazerem o seu papel e o seu esforço neste acordo global. E este esforço deve passar por parte do Estado, acredito, numa diferenciação e num regime fiscal mais favorável para as empresas que contribuam para este compromisso, para este cenário e para este compromisso coletivo. E o compromisso coletivo que me parece que tem que acontecer é mesmo um compromisso que tem que passar pela inovação, pela capacidade de aumentarmos a produtividade e pela capacidade de valorizarmos e discriminarmos positivamente as empresas que criam emprego e as empresas que aumentam os salários. Mais uma vez, com este objetivo. O nosso objetivo, aliás, isso consta do programa eleitoral, o nosso objetivo é não só continuar esta dinâmica de aumento do salário mínimo nos próximos anos, portanto, uma meta de chegarmos a 900 euros, mas também, ao mesmo tempo, conseguirmos coletivamente aumentar o salário médio em 20%. O que é que isto significa? Significa que, da parte do Estado, tem que haver também medidas, nomeadamente fiscais, que aliviem o peso fiscal, nomeadamente sobre o trabalho, ou pelo menos nas consequências dos custos adicionais com este aumento dos salários, para que as empresas também tenham possibilidade de fazer. E, no fundo, que este aumento líquido do rendimento dos trabalhadores resulte do esforço coletivo de todos. O Estado a fazer o seu papel, as empresas a fazerem o seu papel. E essa é a resposta direta, não é com uma descida igual de impostos para todos, é com uma descida de impostos focada e direcionada para aqueles que são os objetivos coletivos. Que cumprem os objetivos. E também, esqueci de acrescentar um objetivo, que cumpra os objetivos de política pública,
política pública não é a política do governo, é social, não é? Dos fins coletivos, nomeadamente também empresas que investam no interior, empresas que valorizem os jovens no mercado de trabalho. Mais uma vez, acho que é crítico mesmo nós conseguirmos dar este sinal aos jovens para não só tentarmos reter talento em Portugal, mas também, de facto, conseguir trazer talento de fora de Portugal para Portugal. Pois, eu de facto vi atentamente os vários programas de todos os quadrantes políticos, ou quase todos, e de facto no programa do Partido Socialista fala-se em ajustamentos no IRC para as empresas, lá está, discriminando positivamente as que criem trabalho. Mas eu se calhar aqui vou saltar... Criem trabalho e valorizem os salários, exatamente. Eu então se calhar vou aqui, depois já vou atrás um bocadinho mais, porque isso parece-me um ponto, ou seja, a política do PS, e Ana Mendes Godinho concordará com ela, não baixar genericamente os impostos para todas as empresas. Seletivamente e focadamente. Exato. O nosso foco é este, a nossa meta é esta, valorizar os rendimentos e, portanto, para as empresas que contribuam para isso, vamos positivamente discriminar com os tais ajustamentos, portanto a taxa ainda não está certa, ainda não está definida. Não está porque o objetivo é que resulte, esse compromisso resulte exatamente da concertação social. Muito bem. Ou seja, que seja um modelo definido com os parceiros, empregadores certo, e trabalhadores. Certo. Mas então, nesse caso, passo já diretamente para a pergunta 3, que é uma pergunta uma ideia que eu acho que confronta aqui um bocadinho esta teoria, que de resto me parece bastante sóbria e coerente. Só que reparemos, portanto, a ideia é discriminar positivamente empresas que inovam, criam emprego ou aumentem os salários. Basicamente é esta a ideia. Por acaso introduzi mais 2 fatores aí nessa questão. Programa, portanto, não, mas também não está. E seria mais o quê? No interior, a questão do interior? Isso, que invistam no interior e que valorizem os jovens no mercado de trabalho. E os jovens, pronto. Está diretamente ligado com a valorização dos salários. Exato. Eu, por programa eleitoral, não vejo diferenciação entre o interior e o resto do país, mas enfim, admito que não também não tenha... Não, mas então eu explico, está na parte do interior. Ok, o interior depois teria outra bonificação em cima. É isso mesmo. Agora vamos supor uma coisa, nós lidamos com imobiliário, as pessoas que nos estão a ver têm empresas para investir em imobiliário. E estas empresas que investem em imobiliário, ou seja, em vez das pessoas individualmente investirem em imobiliário, criam um veículo fiscal, uma empresa, para investirem em imobiliário. E estas empresas criam uma riqueza extraordinária, mas não de forma direta, não contratam pessoas de forma direta. Mas imagine, uma pessoa que nos está a ver cria uma empresa, tem 10 imóveis e nesses 10 imóveis vai reabilitar os imóveis, vai fazer reabilitações. Em todas essas reabilitações são necessárias pessoas, não é, para as reabilitar e, portanto, contribuem diretamente para a criação de riqueza, para a valorização dos salários, para a manutenção de postos de trabalho de outras empresas, não da sua. No imobiliário isto é um caso paradigmático. Esta empresa, este tipo de empresa, na verdade, primeiro, não está abrangida por esta discriminação positiva, não está a criar trabalho. Se é trabalhadores ou não. Não, mas o caso paradigmático é não ter, é contratar outras empresas. Só imobiliária. No fundo, só investimento imobiliário. Exatamente. Okay. Mas esse investimento imobiliário, de forma indireta, eu vou-lhe dar, por exemplo, o caso do nosso fundo de investimento imobiliário. Nós temos equipas de empreitada próprias, aliás, estávamos a falar das equipas que recrutamos, são pessoas da nossa estrutura com contratos de trabalho, não recorremos praticamente nada a prestadores de serviços. Portanto, até estariam abrangidos. Como? Até estariam abrangidos, porque tinham trabalhadores. Sim, completamente. Certo. Isso não é o caso típico. O caso típico é um investidor que tem 1, 2, 3, 5, 10 imóveis e que constitui uma empresa que é logística, jurídica e economicamente mais viável constituir essa empresa do que investir a título pessoal, portanto a tal categoria F versus criar uma empresa, e essa empresa, em vez de ter funcionários, ele vai subcontratar outras empresas para fazer, por exemplo, remodelações. Estão a ficar aqui muito no caso das remodelações. Essa empresa, neste regime, está a contribuir para a meta da valorização do rendimento, da valorização dos trabalhos, da manutenção dos postos de trabalho de outras empresas, mas não está a ser, isto agora é um bocadinho provocatório, não está a beneficiar, mas não está a beneficiar de nada deste ajustamento que se fala no programa e por outro lado. Mas também não tem os custos de trabalho. Ou seja, o que nós estamos a tentar. É verdade. O que tem, mas está a contribuir para que outras empresas o possam ter. Mas deixe-me só agora mostrar-lhe o lado da moeda, que é ao mesmo tempo, eu concluo já, ao mesmo tempo que não tem este ajustamento, este benefício, tem um grande problema. É que as empresas de imobiliário, especialmente no setor imobiliário, estão encharcadas de impostos. Aliás, este executivo, nos últimos anos, criou o AIMI,
que eu não poderia aqui ter outra postura diferente daquela que tenho quando falo e quando intervenho, que é um imposto ridículo, porque só em Portugal é que nós temos impostos adicionais aos impostos que já temos. O AII é um imposto adicional ao IMI, portanto é um imposto adicional a outro que já temos, que já, por sua vez, tem sido citado agora nestas semanas como o imposto mais estúpido do mundo. Se calhar não iria tão longe, mas é um imposto de facto, na sua concepção, uma pessoa só por ter alguma coisa já de facto isso causa alguma estranheza, mas a verdade é que o que eu lhe quero dizer é aquele investidor, pequeno investidor, que tem 3, 4 imóveis, que até tem aqui uma linha de raciocínio que vai beneficiar toda esta meta e como participar nesta concertação social, de valorizar salários e tudo mais, por um lado não tem qualquer benefício, e eu entendo que me vai dizer, mas também não tem os ónus de ter o trabalho, e é verdade, mas por outro está completamente encharcado de impostos especiais só para imobiliário, porque o AIMI, por exemplo, é um imposto que só existe para imobiliário e só para empresas, porque se o particular tiver até 600 mil euros de valor patrimonial tributário, não paga AIMI. Portanto, não lhe parece contraditório e não lhe parece que poderia aqui haver um regime que, se calhar, em vez de olhar ao número de trabalhadores diretos, olharia à riqueza que se cria ou à contribuição a essa meta, que de facto eu acho sóbrio e interessante? Bem, o grande objetivo deste regime de que eu aqui estou a falar é precisamente desonerar as empresas que têm muitos custos associados, nomeadamente ao trabalho, e concretamente quando nós estamos a tentar aliviar os custos sobre o trabalho para que a liquidez que o trabalhador tem ao final do mês seja maior, é esse o objetivo, é disso que estamos a falar. O que estamos a tentar é aumentar os salários, aliviando a carga fiscal que existe sobre as empresas para também conseguir que a liquidez que chega ao trabalhador no final do mês seja maior. Esse é o objetivo. E com este objetivo, penso que acho que é compreensível por parte de todos. E é um raciocínio extremamente sóbrio. A questão é que essa empresa, se não tiver um cliente, não, mas tudo bem. Por mais certo, mas tenha, não chega, mas o rendimento não chega ao... Mas o objetivo deste pacote que estamos aqui a falar é exatamente conseguir aumentar a liquidez que um trabalhador recebe ao final do mês em casa. Sabemos todos que é uma das áreas críticas até para a dinamização da própria economia, não é? Certo, o rendimento disponível para a dimensão da economia. O grande objetivo disto que estamos aqui, deste regime fiscal mais favorável de que estamos a falar, é exatamente conseguir aliviar os custos sobre o trabalho para conseguir que o trabalhador receba mais. Aliviando o custo, no fundo, também da própria empresa sobre o peso dos salários, para que consiga pagar mais ao trabalhador. Este é que é o objetivo, ou seja, isto não é um regime para ser um regime fiscal para que as empresas tenham mais lucro. Pois, não é isso. Eu é que estou a ser ingênuo, se calhar estou a comparar esse regime com a proposta, por exemplo, de outros partidos políticos, que seria baixar o IRC. E se calhar não são bem comparáveis, não é? Portanto, eu diria que... Ou pelo menos não estão, até são comparáveis, mas não estão no mesmo nível, são coisas diferentes, não é? E eu aqui estou a tentar fazer uma comparação direta e se calhar nesse sentido estou a ser um bocadinho ingênuo. Não é isso. Este objetivo tem dois grandes objetivos por trás disto. E a questão é uma questão, acredito que seja uma questão até de princípio político, que é conseguirmos aumentar o peso das remunerações no PIB. Sabe que entre 2011 e 2015 o peso das remunerações no PIB caiu drasticamente em Portugal face à União Europeia. Uma coisa mesmo dramática. Ou seja, o que é que isto significa? Um desequilíbrio na própria repartição da riqueza no país. Fruto, claramente, do desemprego, mas fruto também do congelamento dos salários. Porque mas se acreditou... Há outros fatores, não é? Não. Este é exatamente isso. É o congelamento dos salários e o facto de se ter apostado em políticas para conter os salários, para conseguir ser um país competitivo com base em salários mais baixos. Podemos recapitular algumas frases de Passos Coelho nessa altura, que era exatamente isto. Quando Passos Coelho, nomeadamente, diz aos portugueses imigrem porque aqui não há condições, ou porque tínhamos mesmo que basear-nos em conter a capacidade de evolução dos salários para conseguirmos ser competitivos em termos internacionais, isto é, no fundo, é um princípio teológico. Isso diferencia-me claramente, estou completamente longe desses princípios. Voltando atrás,
Aquilo que nós propomos, e essa tem sido a nossa filosofia, é ter uma diferenciação de vários níveis de impostos, e quando falo não é só necessariamente no IRC, também a nível dos benefícios fiscais, haver aqui diferenciação, nomeadamente para o interior. Como sabe, temos essa proposta concreta. Por acaso, não sei se conhece o nosso manifesto para o interior. Sim. Por alto, mas vi. Mas com medidas muito concretas, certo, até já certo. com valores, nomeadamente para quanto aos benefícios fiscais associados às amortizações, aumentar o teto para 150 mil euros, portanto, já com medidas muito concretas. Ou seja, mais uma vez, diferenciar regimes fiscais diversos em função dos objetivos que pretendemos obter. Nesse que eu lhe estou a dizer, ou dos DLDs, ou da derrama, portanto, ter muito direcionado aos objetivos de política pública, seja de investimento no interior, por exemplo, seja de criação de emprego. Ou seja, não é uma lógica transversal, vamos baixar os impostos para todas as empresas. Certo, é diferente, certo. é de facto, é diferente. É uma discriminação sempre muito positiva. Mas aqui, e se calhar vou insistir só mais um bocadinho, não haveria de aqui haver, ou não faria sentido aqui haver também uma discriminação positiva para esta pequena empresa que tanto contribui para a valorização dos salários, não dos seus, porque não tem, porque na sua gênese, a questão é que na sua gênese, esta empresa, do pequeno investidor que tem 3, 4, 5 imóveis, não faz sentido ter trabalhadores. Simplesmente não faz sentido. Mas isso não é impede. Mas eu pergunto, como não tem trabalhadores, também não tem os custos com os trabalhadores. É verdade. Como sabe, a discussão que tem estado em cima da mesa é exatamente os custos sobre o trabalho. Claro. Que, aliás, se nos compararmos com o resto da Europa, nós estamos abaixo da média da Europa em termos de custos. Mas também os sobre o salários são trabalho. bastante mais baixos e, portanto... E depois reflete-se logo na liquidez, é verdade. Mas não, só para voltarmos, às vezes as pessoas não têm noção. De facto, a percentagem dos custos fiscais ou contributivos sobre os salários em Portugal é abaixo da média europeia. Claro. Como diz, tem salários baixos. Claro. E nós temos... Basta comparar com a Alemanha, não é? Portanto, Vamos voltar uma empresa alemã tem muito mais proporcionalmente, mas também os salários são bastante maiores. Não é? Certo, Portanto, certo. Percebe-se perfeitamente. Mas Certo, percebe perfeitamente, mais ou menos. O que eu estou a dizer é, eu não acredito, e olhemos para o histórico dos últimos anos, não parece que isto tenha sido inibidor de forma alguma de ter havido investimento imobiliário em Portugal, pelo contrário. Eu acompanhei, enquanto secretário de Estado de Turismo, bastante a evolução do mercado imobiliário, agora confesso acompanho menos, atendendo não só à minha área, atendendo à intensidade da minha área nos últimos 2 anos, que tem sido avassaladora. Perfeitamente avassaladora. Mas puxada pela pandemia. Mas repare, eu generalizaria esta pergunta de uma maneira ainda mais sucinta. Não há estas empresas, mas só uma nota, porque senão depois alguém não vai... respondeu. Tem havido, acha que há algum elemento dissuasor de investimento imobiliário em Portugal associado aos impostos? Então eu vou, acho que sim, e acho que estes números do imobiliário, mas muito o mercado não tem honestamente, mostrado isso. mas eu digo-lhe porquê, porque há uma enormidade de capital estrangeiro que não está propriamente tão condicionado àquilo que é o regime fiscal em Portugal. Mas o mercado, os investidores internacionais podem optar por vários países e optam por Portugal. É verdade, mas também o imobiliário ainda é mais barato do que noutros países. E também há ótica de diversificação. Depende das regiões. Estou a falar, exceto Lisboa, isto é verdade em quase todos os sítios. Mas repare, a AML e Faro, a área metropolitana de Lisboa e Faro, mais de 1/3 do capital transacionado é estrangeiro. Sem dúvida. E, portanto, mas é uma exportação, para todos os efeitos é uma exportação. Não, e até ainda bem que assim é. E tem tido, agora, aliás, uma grande capacidade de alavancar outras atividades. Exatamente. E, portanto, ainda bem que assim é. Traz riqueza para Portugal e ainda bem. Agora, eu acho que não podemos usar esse argumento para dizer o pequeno investidor que quer investir em 2 ou 3 imóveis tem todas as condições fiscalmente falando para investir subejamente, porque de facto muita gente tem investido em Portugal. Não acho que seja assim. Mas deixa-me dizer aí acho que há outras medidas de política pública que eu acho que devem ser melhoradas e aprofundadas, nomeadamente todas aquelas que têm a ver com a recuperação do património, ou seja, mais uma vez, pronto, aí 100% de acordo, 100% de acordo, mais uma vez, Mas isto tem que ser feito, não pode ser só falado. Não, certíssimo, mas voltando atrás, nós, que vamos lá ver, nós
temos de todos ter consciência que os meios são escassos, não é? E que a riqueza é limitada e que temos que escolher onde colocamos os ovos. A dúvida é se colocamos os ovos banda larga em todas as atividades, as áreas, claro, ou todas as vão áreas, faltar se calhar em áreas mais críticas. Ou se mas aqui procuramos aqueles que são os longe. nossos objetivos comuns de sociedade, não é? Exatamente, Ou podemos concordo integralmente e sou muito consciente, devo dizer que sou bastante consciente quanto isso. Mas o meu ponto nem é colocar ovos no imobiliário, é simplesmente não olhar para o imobiliário como a principal galinha que vai gerar os ovos para as outras áreas. Não, certíssimo, mas está a falar com uma pessoa que anda pelo mundo a promover Portugal como destino de turismo residencial, quer dizer, e a acreditar imenso na nossa capacidade de ser investidores. Aí vou-lhe dizer uma coisa, eu acho que aí o caso não é tão problemático, e depois eu vou ligar isto com a habitação, não é tão problemático porque há um serviço associado no turismo. E o investidor que simplesmente investe como criar habitação no mercado, por exemplo, de arrendamento, o serviço não é comparável e a escala nunca vai ser comparável e o rendimento nunca vai ser comparável. As rendas em Portugal são baixas. Nós estamos automaticamente majorados a rendas baixas. É o que é. A rentabilidade, portanto, claro. E a rentabilidade, consequentemente, será baixa. Temos depois alguns focos, neste momento, um bocadinho sobrevalorizados, não vou dizer que não, a AML, Porto e tudo mais, mas de uma maneira geral não é economicamente atrativo investir em Portugal. E o meu ponto aqui é, não há, a julgar pelo programa, não há uma discriminação positiva das empresas todas. Certo, não, há uma discriminação em função de alguns objetivos, certo, é verdade. Que não têm trabalhadores, porque não têm o custo do trabalho, é certo, mas essas acabam por ser, isto é uma preocupação que eu quero fazer chegar, essas acabam por ser empresas que contribuem muito para esta meta social que nós temos, como eu disse há bocado. Estas empresas geram muita riqueza, às vezes não diretamente, mas contratam muitos serviços de outras empresas e mantêm muitos postos de trabalho vivos. E, por outro lado, ao mesmo tempo, e é aí que me preocupa, são encharcadas de impostos. Porque uma empresa que esteja na área da restauração não tem os impostos que tem no imobiliário. E não pode ser, temos que desmistificar que quem tem imobiliário tem que ser uma pessoa rica e que tem muitas condições para ser taxada de todas as maneiras. Não tenho nenhum preconceito, nem coisa que se pareça. Se eu estou a dizer que andei o tempo todo a promover... Não tenho mesmo. O que eu digo é, em Portugal o sistema fiscal tem, neste momento, o sistema fiscal tem um imposto adicional a outro imposto que só se aplica a imobiliário. E só se aplica a empresas que tenham património imobiliário. E eu aqui queria fazer-lhe chegar esta preocupação e dizer, e isto é um raciocínio muito simples, que eu acho que vai concordar, repare, falta habitação em Portugal. Temos zonas onde, além de faltar habitação, aliás, falta tanta habitação que as rendas estão extremamente extrapoladas em virtude daquilo que as temos uma pessoas oportunidade recebem. enorme neste momento com o PRR que foca uma enorme parte do seu orçamento às questões do imobiliário para a habitação. Como sabe, tem ali uma fatia fortíssima do PRR dedicada exatamente ao investimento na habitação. Eu sei, não queria ir tanto por aí porque vamos falar de habitação pública e vamos entrar se calhar não é pública, é mesmo mas investimento para... o PRR vai ser também habitação municipal e pública. Não, eu tenho falado com... Não, mas eu sei que o objetivo é... central não é esse, mas eu tenho falado com presidentes de municípios que me têm dito exatamente isso. Mas o objetivo é mesmo criar condições para termos habitação a custos acessíveis, nomeadamente para jovens, que eu acho que é crítico para todos nós. Sim. Muitos dos jovens hoje em dia não se conseguem autonomizar, portanto não têm forma de ter habitação acessível. Eu acho que vamos lá ver, nós temos que encontrar aqui equilíbrios na sociedade, claro. Acho que esse é o nosso objetivo. Era esta preocupação que eu queria fazer chegar, que é, estas empresas estão encharcadas de impostos e se não estivessem, conseguiam colocar mais habitação e vendo mais habitação, há mais oferta para a mesma procura, o preço baixa, precisamente para ir de encontro a esses jovens. Só discordo de uma coisa. Mas deixe-me só terminar. Eu acho que já ficou evidente que o mercado sozinho não funciona na habitação. Ficou evidente. Ou seja, tem que haver a capacidade tem que haver capacidade de alguma intervenção, nomeadamente financiamento, para trazer para dentro do mercado capacidade de arrendamento a custos acessíveis, porque senão não é mesmo possível. Basta ver o que aconteceu nos últimos anos, há décadas para cá, o facto de termos de deixar de ter uma política pública de habitação à sério. Eu acho que nós precisamos mesmo. A política pública não tem que ser imóveis públicos, não tem nada a ver com isso. Tem que ser com a capacidade de conseguir colocar no mercado, através do investimento, habitação a custos. Basta ver o que acontece na Alemanha ou na Holanda. Acho que são regimes completamente
alguns deles até muito liberais, mas que têm uma política pública de habitação que consegue, de alguma forma, às vezes até de instrumentos de financiamento privados para conseguir colocar no mercado a habitação. Acho que é isso que nós precisamos, de uma forma ativa, e não ficar à espera que o mercado sozinho funcione, porque muitas vezes não funcionam estas coisas. Basta ver situações críticas, por exemplo, como disse há pouco, em Lisboa ou no Algarve, onde é dificílimo um jovem encontrar casa. Acho que nós, como sociedade, não queremos isso. Sob pena de, mais uma vez, estarmos a levar os jovens para o estrangeiro. Voltando atrás. Mas deixe-me só dizer isto. Para revertermos esse cenário, eu tenho dedicado os últimos anos da minha vida precisamente a este assunto, e posso dizer que ir buscar o parque habitacional da Alemanha, o parque habitacional da Bélgica, o parque Holanda, eu acho que não é comparável, por vários motivos. Na Alemanha, como eu disse, conheço muito bem, vivi lá 5 anos e pude também investir em imobiliário na Alemanha. Eu acho que não é comparável. O que eu acho que devemos fazer, efetivamente, e isto resume bem a pergunta que eu lhe fiz, o que eu acho que nós devemos fazer para colocar mais habitação e deixar que o mercado se regule é não intoxicar de impostos as empresas que contribuem para isso. Porque enquanto essas empresas estiverem encharcadas completamente de impostos, e impostos adicionais aos impostos que já pagam, nomeadamente, as rendas vão ser caras, porque há muito imposto a pagar. Provavelmente a melhor estratégia de habitação pública que nós podíamos ter era baixar consideravelmente os impostos das empresas que estão a colocar habitação no mercado de arrendamento. Tão simples quanto isso. E automaticamente ia haver muito mais procura, ia haver muito mais oferta. Mas mesmo que não houvesse mais oferta, a oferta que existe iria poder dar-se ao luxo de ter um preço mais baixo. E eu acho que isto resume aquilo que eu estava a dizer, que é, no programa eleitoral do Governo, vejo a discriminação positiva para quem cria emprego. Eu não tenho problemas quanto a isso, também sou empresário, e como viu, eu esforço-me por criar muitos postos de trabalho. E aumento de salários. E aumento de salários também. Aliás, nós não pagamos o salário mínimo, por exemplo. Isso não me leva a dizer que eu seja completamente a favor de que o salário mínimo por decreto seja aumentado. Não vai sequer afetar, ok, como empresário. Mas isto resume bem aquilo que eu estava a dizer, que é estas empresas não beneficiando diretamente destes tais ajustamentos, ao mesmo tempo estão a ser sobrecarregadas de impostos, e isto não está, no fundo, a beneficiar este objetivo que todos temos em comum, que é ter mais habitação a preço mais acessível. Eu acho que o problema, em vez de pensarmos em habitação, uma estratégia pública de habitação social, habitação pública. Habitação social, eu sei, isso é um estigma, não. Mas muitos partidos propõem. Muitos partidos propõem. Não tem nada a ver com a habitação social. O PS neste momento propõe 26 mil fogos recuperados para a habitação acessível, não é social. Correto. Os jovens precisam de habitação acessível por sua pena de não conseguirem autonomizar-se. Acho que isso é evidente para qualquer uma das pessoas que aqui está. Sim, mas eu diria que a melhor forma de atingirmos isso é baixarmos os impostos. É uma opinião. Eu só queria deixar esta opinião para poder deixar a minha sentença. E bem, e eu acho que é legítimo ter as suas opiniões. Agora... Mas dizer que, repara, a minha opinião não é uma opinião com base naquilo que li no livro. Eu invisto muito em imobiliário, invisto em centenas de frações, e posso lhe dizer e muito bem, podemos chegar, se calhar, depois a conclusões que se calhar até são estratégias híbridas. Até podem ser coisas híbridas, não é? Mas posso dizer uma coisa diretamente. Também posso dizer diretamente. O mercado sozinho na habitação não funciona. Acho que isso ficou evidente. Ficou evidente nos últimos 20 anos em Portugal. Certo, com os regimes fiscais que tivemos. Mas deixe-me dar uma preocupação até como cidadão e que eu acho que vai valorizar. Se o AMI não existisse, eu podia baixar todas as rendas que cobrem 10% ou 20%. Olha, o que eu consigo dizer é que a história mostra o que aconteceu. A história mostra. Pois, eu só lhe posso dizer aquilo que eu poderia fazer. Pronto, mas eu consigo dizer o que é que a história já mostra, que nós temos que aprender com a história. A história mostrou que era através do aumento do salário mínimo que aumentava a capacidade também de recuperação económica. A história mostrou que não podemos ser um país, acho que é evidente para todos nós, um país que aposta nos salários baixos porque vai ficar sem gente. Porque se apostar nos salários baixos, ficamos desertos sem gente. E a história já me mostrou. Nós portugueses temos muitas qualificações e muito potencial de qualificação e acho que devemos ir por aí. Não, e porque nos diferenciamos por isso. Certo. Acho que somos reconhecidos em todo lado. No mundo, em qualquer sítio. Só temos nós que aproveitar. Saber aproveitar. Mas para isso tem que pagar. Tem que pagar e não podemos ter um modelo com base em salários baixos. Mas a história também mostrou outra coisa. E era aí que eu queria chegar. A história mostrou, durante estes últimos 2 anos,
a importância de termos um Estado social que responde quando tudo falha, porque a economia falhou, a economia deixou de funcionar. E se não tivesse sido o Estado Social com mecanismos de apoio ao emprego, o que é que tinha acontecido? Eu pergunto-lhe, o que tinha acontecido, eu consigo dizer, aconteceu o que aconteceu em 2011 e 2015, que disseram, não há nada a fazer, imigrem. Certo. E o desemprego ultrapassou os 18%. Sim. Dá muito trabalho? Dá imenso trabalho. Sim. Mas dou-lhe razão, mas como sabe... E como é que isto se fez? Mas como é que isto se fez? Sim, com muito trabalho e com valorizar aquilo que nos protege a todos, preservando isso. É só isso. É aí que eu quero chegar. Mas é aí que eu quero chegar. A minha resposta é essa. Então, mas repare, eu a seguir vou só tocar nesse ponto. Falar. Sim. É que eu vou tocar aí também, se calhar a resposta poderia ser genérica. Não, ia dizer, basicamente o que é que ficou evidente? Que o Estado Social é mesmo preciso. E é preciso um Estado Social inclusivo, que todos façam parte e que tem que ser cada vez mais eficaz, e esse eu acho que tem que ser a nossa aposta total, e tem que ser reforçado. O que quer dizer o reforçar? Tem que ter capacidade de ter uma solidez que dê confiança às pessoas, porque ninguém vai estar a descontar para a Segurança Social se não tiver a certeza que a Segurança Social vai responder também à sua necessidade quando chegar à reforma. E, portanto, nós temos que garantir a própria sustentabilidade do modelo que garanta a qualquer jovem que está a entrar agora que vale a pena fazer parte, porque senão não vai querer entrar. E esse estigma até já começa a aparecer. Há pessoas que dizem, a Segurança Social não vai existir quando eu necessitar. Pronto. E isso eu acho que é um risco social que nós não podemos correr. Nós conseguimos uma coisa nos últimos 6 anos, que eu acho que é um ativo muito forte, que nós conseguimos ganhar 22 anos em termos de sustentabilidade da Segurança Social. Como é que isso conseguiu? Emprego. Teve mais emprego, mais pessoas a descontar, mais contribuições, claro. É evidente. Isto é só para... isto vai dar ao mesmo princípio. Mais contribuições significa mais sustentabilidade da Segurança Social. Mas se nós queremos, de alguma forma, aliviar também, por parte de quem cria emprego também, de alguma forma, aliviar o peso sobre fiscal... sobre o trabalho. Sobre o trabalho. Está a perceber a preocupação? Sim. Ou seja, nós temos que encontrar mecanismos de financiar a Segurança Social. Claro. O AMI, com todos os problemas que aí elencou, o AMI, a verdade é que foi uma forma de financiamento alternativo de Segurança Social. Dito isto, eu acho que nós temos que conseguir cada vez mais fontes alternativas de financiamento da Segurança Social para conseguir aliviar os custos sobre o trabalho. E esse eu acho que deve ser cada vez mais o nosso caminho. Dirá como? Eu acho que aqui o caminho passará mesmo por isto, encontrarmos formas de financiamento alternativo da Segurança Social, nomeadamente através de realocação de receitas do Estado. Não é criar novos impostos, acho que não é esse o caminho, é de redirecionar receita do Estado para a Segurança Social, para termos, no fundo, um sistema em que todos confiemos e que sintamos que é um sistema que nos garante que vale a pena estar ali a depositar o nosso esforço coletivo, porque também temos uma sustentabilidade. Eu acho que tínhamos prazer em fazer descontos para a Segurança Social, porque confiamos no sistema. Eu acho que essa foi a minha aposta total. E a matriz também social, acho que estamos perfeitamente alinhados. A minha aposta total nos últimos 2 anos foi procurar garantir que o sistema de segurança social também respondia num momento crítico quando tudo o resto falhava. Quando o mercado falhou, quando a economia falhou, estava lá o sistema de segurança social para responder às pessoas no momento seguinte. Não sei se tem noção do que isto representou neste momento em termos de apoios da segurança social nas mais diversas soluções, apoios às empresas para manterem. Ultrapassou 4,6 mil milhões de euros, uma coisa brutal. Um em cada 3 trabalhadores esteve abrangido por alguma forma de medidas de proteção, seja de apoio à família, seja de baixa de isolamento, ou seja, se não tivéssemos tido a capacidade nos últimos 6 anos de ter criado emprego, se tivéssemos continuado o caminho da austeridade, acho que não teríamos tido essa capacidade. Dito isto, a pandemia também apanhou-nos neste momento em que estávamos numa fase de crescimento, acho que coletivamente conseguimos ultrapassar estes 2 anos. Ninguém imaginava, se me perguntassem há 2 anos se conseguiríamos ter uma taxa de desemprego de 6,1%, eu diria que não íamos conseguir, confesso-lhe, porque vivemos tempos de uma angústia imensa, que era de repente a dizer às empresas: suspendam a vossa atividade,
por razões de pandemia, ou não há mercado, ou não é possível haver circulação, tanto no turismo a acontecer. Pois uma descrença muito grande e muita incerteza. Não, e de facto olhando para o que tinha acontecido na crise anterior, não é? Em que o desemprego chegou, ultrapassou 18% em alguns meses. Sim. Nesta crise nunca ultrapassou os 8%, mas fruto, eu acho que tenho que mesmo dizer, fruto de um esforço coletivo de todos. Acho que foi extraordinária a forma como houve a mobilização de todos, sem tabus. E gosto sempre de relembrar isso. Houve apoios às empresas para manter postos de trabalho como nunca houve em Portugal, nunca houve. De uma forma completamente atípica. E acho que isso, aliás, até diria como é que no governo PSD-CDS antes nunca se lembraram de fazer uma coisa semelhante. Bem, também nunca houve uma pandemia equiparável a esta. Mas houve uma crise gravíssima em que o desemprego ultrapassou os 100%. Correto. Eu ia só 3 notas muito rápidas. Queria elogiá-la e não é por aqui estar. Porque, de facto, se isto foi possível... Aliás, eu resumo isto muito rapidamente. Estava a falar com um amigo outro dia que me disse assim: eu fiquei surpreendidíssimo que eu estive de isolamento e 3 dias depois tinha a contribuição da Segurança Social da parte do isolamento na minha conta. 3 dias depois, é uma coisa surreal. Eu disse assim: olha, Gonçalo, eu e tu somos uns afortunados que, de facto, se nós recebêssemos um mês ou 2 depois, se calhar nem dávamos conta. Mas a maior parte das pessoas deste país... É crítico. Seria uma coisa ultra crítica. E se a Segurança Social não tivesse funcionado assim, esta pandemia tinha sido muito mais grave, não só por causa do coronavírus, mas por outros motivos, não é? E, portanto, tinha que ser assim. E para isto acontecer assim, a Segurança Social teve que ter meios, e quem está à frente da Segurança Social tem que ficar com os louros, e, portanto, não é por aqui estar, dou-lhe os meus parabéns por isso. Resulta do trabalho de muita gente. Claro, naturalmente. Mas também do seu, e, portanto, tem que ser direto. De muitas mulheres e homens, a sério, acredito, que tiveram dias e noites. Aliás, deste país todo, até pelas contribuições que cada um fez para a Segurança Social, para este bolo que nós temos. Ao mesmo certo, tempo... mas uma coisa é um bolo, outra coisa é criar medidas extraordinárias, nunca feitas, para chegar às pessoas. E muitas delas muito inteligentes, portanto, aí só tenho mesmo que elogiar e agradecer já agora pelo serviço público. Acima de tudo pelo serviço. É sentido de missão, pronto, não é assumir que estamos numa missão e vamos até ao fim do mundo para cumprir esta missão. Não, foi bem feito, mas ao mesmo tempo... E essa história como eu me Mas deixa-me dizer outra coisa, o que eu acho que esta pandemia também mostrou é que nós podemos fazer muito melhor do que fazíamos antes. Isso é extraordinário. Esta pandemia levou-nos a de repente reinventar-nos todos nós. Aquilo que a Segurança Social demorava a fazer em não sei quanto tempo, afinal consegue-se fazer em pouco tempo. Sim. Como? Eliminando burocracia. Isso, olha, é das coisas que eu acho que tem que ser uma aprendizagem para todos nós. E é mesmo um momento de investimento fortíssimo na Segurança Social. Vou dizer aquilo que estamos a fazer na Segurança Social neste momento, que também procuramos fazer aqui um investimento forte em termos tecnológicos. No fundo, uma reinvenção do próprio sistema de Segurança Social. A Segurança Social hoje em dia tem imensa informação, se cruzar dados, que não precisa pedir a ninguém. O que é que isto resultou? Basicamente, o cruzamento de dados entre a saúde e a Segurança Social. Puseram-se as duas a trabalhar. Mas a necessidade aguçou a capacidade, não é? E, portanto, a pandemia veio, aliás, até para as próprias empresas. A necessidade e a motivação. A necessidade e a motivação. E o trabalho. Não, de aproveitar o momento, e perceber que era mesmo um momento de reinvenção total de serviço e da Segurança Social ser cada vez mais próxima e com capacidade de uma resposta rápida. Muito bem, e até o próprio Sistema Nacional de Saúde, e, portanto, para toda a gente que esteve à frente, muito bem. Eu aí só tinha uma nota muito rápida, que é: eu acredito, e isto é apenas uma crença, eu, Artur Mariano, acredito que a Segurança Social deve ser sustentável sem necessitar de impostos externos. Acho que no dia em que a Segurança Social tiver que depender dos impostos que se vão buscar ao imobiliário ou outra área qualquer para ser sustentável, então alguma coisa de mal com o sistema e temos que ver o sistema. Mas aí seria ideal se tivéssemos uma pirâmide demográfica que fosse sustentável. Ora, nós sabemos hoje em dia que temos uma população em que mais de 20% das pessoas têm mais de 65 anos. Isto é, do ponto de vista de equilíbrio entre as entradas e as saídas, naturalmente isto mostra que ou aumenta os custos sobre o trabalho, ou encontra formas alternativas de, no fundo, afetar a receita do Estado de outras vias,
para a Segurança Social. Certo. E, portanto, isto é uma discussão que eu acho que deve ser uma discussão entre todos nós, pública, mas em que eu acredito que nós mesmo temos mesmo que encontrar formas alternativas de financiar, sob pena estarmos sempre a taxar o trabalho. Está a perceber? Mas nessas formas alternativas, e por favor não tome isto como uma crítica, tome como uma preocupação de quem está no setor. Eu vejo sempre que vamos buscar ao mesmo sítio. Mas isso é que eu acho que é a criatividade que nos tem faltado. Porque eu acho que há umas fontes alternativas que não temos, nomeadamente. Possivelmente. E daí irmos sempre ao mesmo sítio. Pense quais são as nossas riquezas atuais. E se calhar que não podemos ir. Certo, buscar aí. Certo? Mas deixe-me só dizer uma coisa, que é o facto de termos ido buscar sempre ao mesmo lado, nomeadamente o imobiliário, e naturalmente eu estou aqui a defender o imobiliário, não estou a defender outros setores, haverá outras pessoas muito mais competentes do que eu para o fazer. Isto está a criar problemas. O facto de encharcarmos o imobiliário com impostos faz com que eu estou a dizer, o que eu defendo não é criar impostos nenhuns novos. Claro, é só. Claro, eu entendi. É uma preocupação. Não, é simplesmente afetação de receita que o Estado tem por outra via, afetação ao sistema de segurança social. Para garantir que os custos do trabalho não são mais honorários. Não são mais honorários. Eu entendo a lógica, mas repare, criou-se o AMI propositadamente. Mas eu não estou a falar do AMI, estou a falar. Não. Eu estou a falar de fontes alternativas. Eu entendo. Não estou a falar em criar novos impostos, nem coisas que pareçam. Não, estou só a dizer que é uma realocação eu entendo eu acho que nos entendemos na verdade os dois. Que eu acho que ainda por cima pode ser uma coisa muito interessante do ponto de vista de relação entre a riqueza do Estado e a forma onde está a colocar. Onde está a alocar, claro. Tem ideia que a maior parte das empresas não se teriam aguentado nesta pandemia se não tivessem sido criado estas, porque é a ideia que eu tenho, um sistema empresarial totalmente descapitalizado, muito mal gerido, a maior parte dos empresários em Portugal não sabe gerir bem, é essa a realidade nua e crua, não quero criar aqui nenhum tipo há de tudo. Há de tudo, mas na generalidade, comparando com outros países, estamos muito abaixo. Temos muitas micro e pequenas empresas. E temos muitos problemas, muitas areias na engrenagem, mas tem a ideia que a maior parte das empresas não se teria aguentado se não tivessem havido estas linhas Covid? Eu tenho ideia e a convicção plena que foram determinantes as medidas de apoio extraordinária para apoiar emprego. Isso eu não tenho dúvidas absolutamente nenhuma. A manutenção do trabalho. E a manutenção das empresas. Eu acho que uma coisa está relacionada com a outra, porque as próprias empresas... A resposta é sim, não é? Não digo sim porque não sei o que é que teria acontecido. A verdade é que acho que as medidas extraordinárias foram determinantes para uma coisa essencial, que foi procurarmos ultrapassar esta fase como se fosse um túnel. Tentar isolar esta fase como um túnel para, uma vez ultrapassada a pandemia, conseguirmos retomar o ritmo que estávamos a ter de crescimento, percebe? O que nós tentámos foi fazer um buffer. Estamos coletivamente a ultrapassar esta fase em conjunto, vamos lá mobilizar recursos por todos de uma forma sem precedentes para ultrapassar deste túnel conseguirmos continuar o caminho que estávamos a fazer antes, que eu acho que é um caminho que nos dá uma esperança imensa e que mostra de facto que é possível desconstruir fatalidades, e é isso a minha missão, e acredito muito, confesso-lhe, nesta minha missão que tenho assumido aqui na Guarda também com este papel. É mesmo possível, é preciso foco, é preciso desconstrução, é preciso reinvenção de todos nós nas nossas missões e é preciso contribuímos todos, trabalhar em conjunto, deitar abaixo capelinhas, foi essa a minha missão. Estamos perfeitamente alinhados. Mas bom, vou reduzir simpaticamente esta sua intervenção a sim. A maior parte das empresas não se teria aguentado, porque essa também é a minha convicção e queria ouvir sim. Eu diria, não vou pelas empresas, vou pelo emprego. Eu entendo. Acredito, mas uma coisa está relacionada com a outra, como bem disse, não é? Acredito que muito do emprego que foi salvo foi graças às medidas de apoio extraordinário, como os números mostram. Sim. É evidente. Mas eu iria mais na crise anterior tivemos meses em que foi ultrapassado 18% da taxa de desemprego. Nesta pandemia nunca ultrapassou 8,2%. Neste momento temos metade da taxa de desemprego do que tínhamos em 2015, depois de uma pandemia. Sim, e a retoma é evidente. Agora, eu também digo, e enfim, já iríamos um ou dois passos mais à frente e, portanto, na questão da correção económica que depois vai levar ao imobiliário, criámos muita dívida pública. Vamos ter um serviço de dívida muito pesado
Aliás, a nossa dívida pública ainda tem o problema que não é essencialmente doméstica, ao contrário das grandes dívidas públicas. Nós tínhamos tido, como sabe, um orçamento em que tínhamos pela primeira vez conseguido ter um resultado histórico mesmo antes da pandemia, portanto... Certo. Mas isto tudo teve um custo. Temos que todos estar bastante cientes disso. Teve um custo, mas também teve mais... Evidente teve um custo. Evidente que teve um custo, mas a pergunta é... Acho que foi um custo que assumimos todos como um custo social para passarmos esta fase. Mas também tivemos, pela primeira vez, uma mobilização a nível europeu com uma grande capacidade de prioridade também por parte de todos da União Europeia em conseguir uma resposta coletiva que eu acho que todos os países utilizaram para conseguir, nomeadamente, financiamento para suportar este momento de uma forma coletiva. E acho que isso, aliás, resulta... Deixa-me, desculpa interromper. Resulta também... eu acho que resulta de uma capacidade muito grande que Portugal teve também de influenciar e de conseguir que tivesse sido, aliás, durante a presidência portuguesa que foram aprovados os planos de recuperação e resiliência, e também resulta daquele que é hoje em dia considerado um case study, que foi a forma como Portugal, a partir de 2015, foi um país que mostrou que através de uma receita diferente conseguia resultados diferentes, e olha que internacionalmente há um enorme reconhecimento sobre esta capacidade de recuperação de Portugal. Certo, eu estou ciente. António, eu vi os debates todos, rigorosamente todos, nestas eleições, e naturalmente vi o debate de António Costa, Primeiro-Ministro, com João Coutinho Figueiredo, e António Costa dizia que, portanto, criticava muito a questão e usava o termo jogar na Bolsa, que é um termo muito português e que eu critico nestes meios, porque a Bolsa tem tudo menos jogar, mas que não se devia fazer, nomeadamente na segurança social, se nós tivéssemos um sistema privado complementar, privado, que não lhe faria sentido alocarmos isso ao jogo na Bolsa. Foi-lhe explicado que a Segurança Social tem um Fundo de Estabilidade Financeira que tem 20 mil milhões de euros alocado precisamente aos mercados bolsistas. E a minha pergunta é aqui relacionar os dois... Não, mas tem regras completamente controladas de aplicação. Sem dúvida. Como sabe, não vou questionar. Regras que garantem que mais de metade é aplicado certo, mas a pergunta vai não vai criticar que não são voláteis, ou seja, que temos regras exigentíssimas de aplicação. Eu não vou tanto pelas regras de aplicação. Queria lhe perguntar uma coisa. Como reconheceu, o imobiliário teve uma valorização em Portugal bastante interessante. É um ativo considerado muito seguro, de longo prazo. Não sei se está familiarizada com os fundos de investimento imobiliários comparados aos REITs, os CGI, em Portugal. Não faria sentido... que foram, aliás, aprovados recentemente há 2 anos. E neste executivo, precisamente. Vê que estou a par. Muito bem. O que eu lhe queria perguntar era, não faria também sentido... Uma gestora de fundos imobiliários. Muito bem. Não faria sentido este Fundo de Estabilidade Financeira da Segurança Social ter alguma exposição doméstica? Mas hoje em dia já tem. Hoje em dia não tem aos REITs porque são novos, é um instrumento novo. E aos CGI, em particular portugueses, também por exemplo? Não tem por serem instrumentos novos. Ou operar em Portugal? Não tem por serem instrumentos novos exatamente por isso, mas tem em termos de investimento imobiliário, portanto já hoje em dia aplica e diversifica em investimento imobiliário, nomeadamente em função também do retorno e da avaliação que faz. Eu queria voltar um bocadinho atrás, porque citou aí o Coutinho de Figueiredo, só por... que já agora esteve no nosso podcast também. Muito bem, já agora, só para dizer, porque eu conheci-o quando... Precisamente, provavelmente no turismo, não é? Muito bem, porque quando estive como secretário de Estado de Turismo, inicialmente ele era presidente do Instituto de Turismo de Portugal, e aí que eu tenho que confessar com posições radicalmente diferentes. E acho que essas são as posições radicalmente diferentes que nos distinguem, que é exatamente as convicções da importância ou não de ter investimento público e de ter política pública, nomeadamente a influenciar, nomeadamente as opções, nomeadamente até de investimento nos territórios. Dou-lhe um exemplo muito claro da grande diferença que sempre tive, foi nomeadamente de acreditar que o turismo precisa de uma política pública forte para contrariar, de alguma forma, algumas tendências que o mercado não responde. Exemplo, o interior. Foi exatamente isso que eu fiz enquanto secretário de Estado de Turismo, por acreditar imenso
que era preciso haver políticas de discriminação positiva muito fortes de investimento público no interior para alavancar aquilo que o mercado naturalmente não funcionava. Isso fez-me divergir claramente muitíssimo dele, porque a leitura que na altura ele fazia era que o mercado naturalmente funcionaria. Ora, se não tivéssemos feito, por exemplo, investimento, na altura criei um programa que se chama Valorizar, que foi um programa só dedicado a investimento turístico no interior. Basicamente, o que é que foi? Investimento público para alavancar investimento privado. Basicamente, foi uma linha de financiamento público para dinamização de produto turístico no interior. Isto é só um exemplo daquilo que diferencia das teses liberais, por, nomeadamente no caso do interior, ser mesmo crítico. O interior precisa de discriminação positiva e de políticas públicas ativas. O interior é o típico de um território onde as políticas liberais não funcionam. Porque se não tiver aqui discriminação positiva, se não tiver aqui investimento público a acontecer, acessibilidades, saúde, o mercado aqui não vai funcionar porque a demografia não justifica. E, portanto, é isso que me diferencia exatamente das... Desculpe ter dito isto, porque relembrou-me o que como nos minha convidada diferencia. está autorizada a dizer tudo aquilo que bem Mas quiser. voltando atrás, sim, acho que faz todo sentido também avaliar em função das novas formas. Basicamente há aqui uma desproporção muito grande relativamente ao imobiliário e ao resto, e eu acho que queria-lhe trazer, enfim, vai ouvir sempre de mim preocupações ligadas ao imobiliário. Não, mas acho que faz sentido, acho que faz todo sentido. Ou seja, cada vez mais... E, aliás, a grande maior parte desse fundo está alocado a empresas estrangeiras, estadunidenses em particular, e acho que faz sentido... Existem regras de alocação das aplicações do Fundo de Estabilização da Segurança Social, precisamente que tem algumas preocupações por trás, desde o lado da segurança, não é, das aplicações, e portanto o nível de risco das aplicações, e também o facto também de garantir que tem investimentos que priorizam de alguma forma o investimento nacional, e portanto há ali alguma preocupação até de gestão pública da alocação, tal como no início me disse, que tem que haver, não é? Que aqui procura, por exemplo, fazer investimento em produtos locais, ou seja, também temos que ter aqui política pública nesse sentido, nessas prioridades, e portanto aí continuo a achar que deve ser uma prioridade, mas completamente de cabeça sempre aberta no sentido então desta preocupação. De facto que eu deixo. Eu queria fazer uma última pergunta, sei que se calhar já estamos aqui um bocadinho além do tempo, mas é uma última só para lhe dar também mais uma ideia. No fundo, eu hoje quero lhe deixar preocupações e ideias e sementes para que, enfim, possam ser consideradas. Inspirações! Se puder chegar aí, mais feliz fico. Mas se ficar pelo resto, também fico feliz. Eu queria só dizer-lhe que o imobiliário é um setor muito relevante, não é? Em Portugal, a todos os níveis, mas o mercado imobiliário, e não digo dos imóveis, mas de todo o trabalho e o serviço à volta dos imóveis, nomeadamente agentes imobiliários, mediadores imobiliários e tudo mais, nós vemos prestadores de serviços de reabilitação de imóveis, obras de imóveis, nós vemos aí um trabalho muito flexível, muito liberal, muito à base da prestação de serviços e do comissionamento das comissões. Isto falta-me claramente a palavra, portanto vai-se dar conta que eu não sou a palavra, mas da comissão, muito obrigado, e que de facto não se regeu tanto por aquilo que é a política de trabalho mais pura e dura, não é? Não será um bom case study para nós vermos que há alguns setores que funcionam de facto muito bem com políticas mais liberais de trabalho, mais flexíveis, mais aquilo que acontece à base da comissão, à base da prestação de serviços e não tanto de uma política de trabalho tão rígida como às vezes nós temos? Eu digo-lhe isto porque, como empresário, já sofri várias vezes na pele aquilo que é a injustiça que às vezes acontece, falando naturalmente também daquela questão que estávamos a falar entre a diferença teórica e prática, e que às vezes é demasiadamente para o trabalhador, isso lesa a empresa de uma maneira que compromete-se inclusivamente o nível de emprego muitas vezes. Não será um bom case study para vermos aquilo que às vezes pode ser um trabalho mais flexível e mais liberal a funcionar bem? Bem, a legislação de trabalho, depois que é isso que é onde quer chegar, naturalmente. A legislação de trabalho, a legislação laboral, é uma legislação que procura encontrar equilíbrios, basicamente tentando compensar os desequilíbrios que possam existir.
E é nesse sentido, aliás, que tem regras procurando, nas situações desequilibradas, garantir que a parte mais desprotegida tem alguma capacidade de ter regras de sociedade, não é? Com os quais eu concordo e não queria pôr isso em causa nunca. Pronto, não, era só para fazer um bocadinho, às vezes as pessoas não percebem o que é a legislação laboral, mas também têm essa preocupação. Naturalmente que o lado mais frágil, isto para as pessoas que nos estão a ver, o lado mais frágil é sempre o trabalhador. À partida, depende, às vezes pois, nem sempre, mas se olharmos para a globalidade das coisas... Se olhar para a generalidade, é verdade. Dito isto, naturalmente, as próprias atividades em si têm formas diferentes de se organizarem. Agora, há princípios que são aqueles princípios que regem a laboralidade, que sempre que se verificam, devemos garantir que as pessoas têm aquele tipo de proteção, seja a nível de proteção de segurança social, seja a nível de proteção de segurança e saúde do trabalho, de acidentes, etc. Estou a falar em grandes princípios, não é? Para perceber tudo que deve estar salvaguardado. Agora, naturalmente, que há situações e situações, como se sabe, mesmo a própria legislação laboral distingue. Sempre que há relações tipificadas de hierarquia de relações completamente diferentes, em que há uma autonomia total do trabalhador. E havendo uma autonomia total do trabalhador, para isso tem os trabalhadores independentes, não é? Agora, aquilo em que eu acredito é que não devem haver falsas situações mascaradas para contornar situações. E acho que isso é que, aliás, na nossa agenda de trabalho, e colocámos em discussão, aquilo que procurámos foi criar mecanismos de controle do que é falso trabalho independente, não do que é o real trabalho independente. Claro. Uma pessoa que tem a sua total autonomia para realizar a sua atividade independentemente, não tem horários, não tem local de trabalho, faz a sua atividade para resultados, isso é um trabalho independente. Isso existe. Não há estigma nenhum, pelo contrário, e é bom, é evidente que é bom. Agora, que seja verdadeiro. Aqui o problema, muitas vezes, é que temos muitas situações mascaradas para depois não se aplicarem, nomeadamente, as regras quanto à segurança social, quanto ao seguro de acidentes de trabalho. Está a perceber? Consubstanciada, por exemplo, nos falsos recibos verdes, não é? Portanto, esse é um caso ilustrativo. Não, que no fundo são falsos recibos verdes, em que não há autonomia do trabalhador. E quando não há autonomia, há uma relação de trabalho que tem que ter umas regras que também garantem que cada vez mais temos, volta ao início, cada vez mais temos a capacidade também de valorizar os jovens no mercado de trabalho. Aquilo que acontece hoje em dia é que tem mais de 50% dos jovens no mercado de trabalho com relações de trabalho precárias. Isto gera logo uma relação direta. Gera imensos problemas, não é? Gera uma relação direta que significa que tem de salário menos 20%. Isto tem logo uma tradução imediata. E significa, nomeadamente, não conseguem sequer ter uma previsibilidade na sua vida que lhes garanta também, por exemplo, ter filhos. Isto é um problema social para todos nós. Claro. E eu acho que também coletivamente percebemos isso durante a pandemia. Eu acho que a pandemia... da sustentabilidade da segurança social... Eu acho que isso ficou evidente. Esses geólogos estão fora do sistema. Certo. Quem está fora do sistema são pessoas que não estão a fazer parte da nossa construção coletiva. Claro, e eu acho que a pandemia também nos deu enormes lições desse ponto de vista e enormes lições do ponto de vista de garantirmos que encontramos formas de facto, valorizar os jovens no mercado de trabalho. Acho que essa é uma missão coletiva de todos. E eu acho que as empresas também, acho que é evidente. Muito importante. Isto é uma responsabilidade social de todos. Todos. E acho que a pandemia nos deu uma viragem a todos. Eu acredito muito que também estamos numa fase, eu chamo-lhe muito uma nova ordem social para o bem. Acredito muito nesta nova ordem social para o bem, mobilizados por novos valores, com todos a contribuir, mobilizados por novos valores, só pena estarmos condenados como sociedade. Claro. E, portanto, acho que é o nosso próprio sistema, é a nossa sociedade e, de facto, pronto, eu quis trazer só este tema, até porque é mais direto aqui da sua pasta. Sra. Ministra, queria agradecer-lhe muito a disponibilidade. Eu gostaria de continuar a falar, tinha aqui mais algumas coisas, mas o Miguel, que ali está fora, já me deve ter feito olhinhos. Já, e a mim já me avisou 20 vezes que temos que ir para o Sabugueiro. Pronto, porque vou ter o encontro de mulheres. Já agora dizer também que Miguel, o meu está papel mesmo, também é esse, está bem, agora poder às mulheres. Mas agradecer muito a disponibilidade de aqui ter vindo, muito mesmo, elogiar e agradecer o serviço, mais uma vez, da Segurança Social e da resposta que deu. E acho que ficou bem consubstanciada naquela conversa que eu tive com o meu amigo, que ele estava, bem, às vezes a Segurança Social é tão lenta e é tão burocrática, e isto foi certinho e assertivo. Eu disse-lhe, Gonçalo, se assim não fosse, a pandemia era o menor dos nossos problemas. Vou-lhe contar uma história que foi quando criámos este mecanismo de isolamento. Vamos lá ver, voltando atrás há 2 anos, nós todos os dias tínhamos situações novas a ter que responder.
de repente dizia-se, agora as escolas vamos suspender as atividades letivas. O que é que fazemos às famílias? Nós não podemos, de repente, as crianças ficam em casa, quem fica com as crianças? Tínhamos que criar um mecanismo rápido, de um dia para o outro. Agora era preciso, de repente, dizer às pessoas, fiquem em casa, mas não é que estão doentes, fiquem em casa para proteger os outros. E como é que se diz a um trabalhador que se faltar para proteger os outros, não porque está doente, vai deixar de receber? Como é que nós lhes dizemos isso? Como é que vai pagar as despesas ao final do mês? Certo, e depois, de repente, ter que criar um mecanismo, vamos lá pagar às pessoas, vão ficar em casa porque estão a proteger os outros, e se estão a proteger os outros, é a responsabilidade nossa coletiva ter que lhe pagar o salário para que não deixe de receber. Mas isto tem que ser no próprio mês, sob pena da pessoa não ter rendimento ao final do mês. Ou seja, ao mesmo tempo... em Portugal, onde infelizmente temos tantas pessoas que se lhe faltar um bocadinho de rendimento no final do mês... Com os salários baixos que temos, é evidente que isso é um problema real que nós temos. Mas só para lhe dizer, isto levou a uma mobilização extraordinária também dos trabalhadores da Segurança Social. E deixe-me fazer este elogio, porque às vezes as pessoas nem têm noção do esforço de milhares de trabalhadores de Segurança Social que deixaram de ter noites, dias, fins de semana ao serviço dos outros, e ninguém lhes dá... Ninguém lhes bateu palmas, não é? Ninguém sabe. Há janelas, como aos enfermeiros, por exemplo. E eu gosto sempre de destacar dois grupos de trabalhadores da Segurança Social que se reinventaram, mas eu acho que também lhe deixo de dizer uma coisa, que lhes deu a eles também um nível de satisfação como nunca tinham tido do ponto de vista de resultado do seu trabalho direto. Na vida direta das pessoas, o que também nos leva a reinventarmos também, como lhe disse há pouco, nesta missão de uma Segurança Social cada vez mais próxima, com capacidade de resultado rápido, porque a burocracia só nos enerva a todos e não acrescenta valor nenhum. Só o facto de termos acabado com carimbos em requerimentos, isso é o maior gozo que me dá de sentir que podemos mudar. E outra área que foi fundamental, os trabalhadores do setor social, os trabalhadores dos lares. A quantidade de pessoas que colocaram a vida dos outros em primeiro lugar e à frente das suas próprias vidas foi extraordinário. São milhares e milhares de mulheres e homens que muitos deles tiveram semanas sem ir a casa porque estavam ao serviço das pessoas nos lares. Muitas vezes esquecidos e até às vezes maltratados, injustamente, pelas famílias. E sem devido reconhecimento, não é? Pois, está portanto, agora a ser dado, pelo menos em parte. É este o meu objetivo, é agradecer a todos. E nós também certamente agradecemos. E agradecer a todos por estar a partir da Guarda a fazer este trabalho. A sério. Muito obrigado. Agradeço-lhe do fundo do coração. Não é primariamente meu, devo-lhe já dizer. Portanto, toda a gente que está. Mas claro, é espetacular, é espetacular. Só lhe posso dar os parabéns. Muito obrigado. Certamente não será tão complicado com a missão que houve da Segurança Social e do Sistema Nacional de Saúde e tudo mais, mas pronto, cada um a fazer a sua parte é isso, da missão. E cá estamos juntos, não é? Exatamente. E conto comigo para tudo o que podemos fazer para dar força aqui ao Distrito da Guarda, porque acho que também estamos a mostrar que é mesmo possível impossíveis que outros dizem que não era possível. Muito bem, muito obrigado pela disponibilidade. Obrigadíssimo. Obrigado.